Boa tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação, do Jornal Económico. Vamos começar o programa com a análise das reuniões dos bancos centrais e depois vamos falar sobre o impacto da reabertura, ainda que gradual, das várias economias. Por fim, vamos ainda olhar para a época de resultados nos Estados Unidos e na Europa. No Espaço Empresas, na segunda parte do programa, vamos falar com o gestor português do setor do petróleo. Para começar, no entanto, como sempre, temos os números e os gráficos da semana com o Marco Silva. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Chico. Obrigado. Este é o panorama da última semana em Wall Street e podemos ver claramente aqui algumas diferenças significativas. Portanto, quem beneficiou mais foi as tecnológicas, nomeadamente as tecnológicas ligadas à eletrónica de consumo, nomeadamente Apple, e as empresas de serviços de crédito rápido, Visa, Mastercard, PayPal. De resto, destaque aqui para o setor das farmacêuticas, que teve uma semana nada positiva, com perdas na ordem dos 5%. Esta é a performance no dia da apresentação dos resultados e podemos ver claramente a Google destacou-se pela positiva, Adobe, Oracle e Mastercard, de sentido inverso, a Amazon com uma perda de quase 8%. Mas o panorama é misto, não é claramente nem positivo nem negativo. De realçar que se está à espera de uma contração de 12% dos lucros em relação ao ano passado. Este é o panorama da última semana no resto dos mercados internacionais. Claramente o Brasil com uma recuperação, a China com perdas substanciais, nomeadamente a Alibaba com menos 6%, aqui a Sanofi em França, Total, Novartis, portanto o setor da saúde aqui em destaque pela negativa. Em relação à apresentação dos resultados, o resto do mundo é mais lento do que os Estados Unidos a reportar resultados e, portanto, ainda não temos um panorama muito significativo, mas para já também um cenário misto. Em relação aos setores e aos grandes mercados, de destacar na última semana o Brasil com uma recuperação ligeira em relação ao resto do mercado e o setor energético. Em relação ao início do ano, o panorama ainda é muito vermelho, mas um destaque muito significativo para as empresas de crescimento, as grandes empresas, as tecnológicas, com perdas de apenas menos 3,5%, enquanto as empresas mais pequenas e de média dimensão, seja de valor, seja de crescimento, têm perdas de 20%. Existe aqui uma grande diferença de comportamento entre estes dois grupos. De resto, o ouro com crescimentos superiores a 12%. Em relação aos gráficos, este é o gráfico do euro-dólar mensal, portanto de muito longo prazo, e destaque para o seguinte, aqui nesta fase que nós estamos agora, está a ocorrer aqui uma tendência muito lenta de decréscimo, e isto está quase que, como no mercado costumamos dizer, a pedir aqui uma valorização, uma variação muito substancial, portanto terem atenção o euro-dólar nos próximos meses. Em relação ao ouro, depois de uma subida no final do ano passado, está agora a estabilizar, a lateralizar e, portanto, vamos ver se realmente consegue bater aqui os máximos na ordem dos $1.700, se não. Por fim, o gráfico do Brent, que é o petróleo que nos diz a respeito, para dar aqui destaque para um possível duplo fundo que poderá levar as cotações na ordem dos $44 e, portanto, fechar aqui talvez este gap. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Para discutir esses e outros temas, temos connosco no programa João Queiroz, diretor da banca online no Banco Carro Rosa. João contribui regularmente para o jornal. É a primeira vez no programa, portanto, bem-vindo e obrigado por estar aqui. Boa tarde, obrigado. João, vamos começar com os bancos centrais. Na semana passada tivemos a Fed e o BCE fazerem uma espécie de pausa, sem grandes novidades nas reuniões mensais, e o Banco de Inglaterra também esta semana deverá fazer o mesmo, de acordo com algumas das antevisões. Mas deram alguns sinais sobre o futuro e o que poderão fazer em vários cenários. Qual é que foi a principal mensagem, na tua opinião? A principal mensagem que eu destacaria é aquela que Mário Draghi, salvo erro, em 2012 ou 2013, proferiu relativamente ao euro. E agora temos aqui alguma repetição noutro formato. Novamente, o ênfase por parte dos presidentes
quer da Reserva Federal, quer relativamente ao BCE, aqui dizer que tudo farão para poder segurar a estabilidade das suas economias, a estabilidade financeira, utilizando todas as ferramentas que têm disponíveis dentro daquilo que são os seus mandatos. Contudo, há aqui algumas diferenças também entre aquilo que é o seu âmbito, aquilo que cada um pode praticar. Há aqui diferenças de concepção entre aquilo que são os bancos centrais anglo-saxónicos, por exemplo, quer relativamente ao Banco de Inglaterra, quer relativamente à Reserva Federal. Também o Banco do Japão, que tem aqui alguma reminiscência daquilo que é a Fed e que resultou também do final da Segunda Guerra Mundial, que tem um mandato quase tripartido, quer relativamente à estabilidade de preços, relativamente ao crescimento económico e relativamente ao emprego. Relativamente ao BCE, está mais limitado, tem mais enfoque relativamente ao que é a estabilidade de preços. E hoje, por exemplo, aquilo que é a decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que foi enunciado na manhã de hoje, volta aqui a referir, a mensagem de fundo o mandato do BCE é sobretudo estabilidade de preços, ponto de exclamação, parágrafo. Todo o manancial de instrumentos que depois são utilizados a recompras de ativos, alargamento do perímetro de ativos ou de instrumentos financeiros, o tipo de risco, o perfil de risco dos instrumentos de dívida que podem ser adquiridos. Toda essa dimensão relativamente ao BCE provavelmente tem que ser de alguma forma repensada. Obriga cada vez mais também o poder político da zona euro, da União Europeia, conseguir aqui um conjunto de consensos também para conseguir ter um conjunto de instrumentais para projetar a economia ou relançar a economia dentro daquilo que seja possível com o gradualismo que vai sendo efetuado com a abertura das sociedades para enfrentar esta pandemia. Portanto, aqui dois pontos diferentes, mensagem única, todos os bancos centrais querem suportar a economia, respectivas economias, querem apoiar o relançamento, apoiar não só o setor bancário, como também conseguir chegar às empresas e às famílias, porém, na parte da implementação relativamente ao BCE, haverá aqui uma necessidade de reequacionar outras ferramentas. João, e já agora, em relação a esse ponto, será que a saída estará, tal como os políticos têm andado a fazer, nomeadamente os do norte da Europa, empurrar o assunto para o mecanismo europeu de estabilização, que é algo mais pacífico, entre aspas, e de fácil acordo, e o que é que poderá levar a uma nova ação por parte, nomeadamente do BCE? Porque o Fed nós já sabemos que, seja o que for, eles vão intervir e vão intervir de qualquer maneira, inclusive, aliás, recentemente o Fed foi criticado porque não estava a ser tão rigoroso, nomeadamente em relação aos empréstimos para os pequenos e médios empresários. Portanto, a entrar nesse mercado. Enquanto na Europa nós ainda nem sequer estamos nesse patamar. O que é que poderá levar o BCE a agir, ou o poder político europeu a alterar ou dar mais poder ou mais instrumentos ao mecanismo europeu de estabilidade, que para já ainda está curto em termos de dimensão, os fundos disponíveis? A tua pergunta é relevante dentro daquilo, face àquilo que o BCE pode fazer, pode não fazer. Provavelmente, cada vez mais, o ISM ou a estrutura que replica um pouco o FMI a nível mundial, o ESM provavelmente terá o mesmo âmbito relativamente àquilo que é a União Europeia, à zona euro. Cada vez mais, provavelmente, o ISM será a ferramenta que provavelmente poderá funcionar mais, porém tem aqui uma limitação relativamente a cada um dos Estados, que é cada vez mais a utilização dos fundos ou dos recursos financeiros que são solicitados por cada país
no âmbito do ISM ou desta estrutura de investimento, provavelmente aqui vai fazer aumentar, claro, o endividamento de cada país. E isso provavelmente também depois vai criar aqui um círculo que é pouco virtuoso, que é ir buscar recursos financeiros para poder estabilizar a sua economia, relançar a sua economia, porém isso implica a criação de mais dívida implica mais ritmo de crescimento e mais impostos depois para ir reduzindo também essa Já vimos isso há poucos anos, não é? Esse ciclo. Exatamente. Portanto, nessa perspectiva, quer relativamente à Itália, quer relativamente à Espanha, que são as maiores economias e estas aqui as mais relevantes, nós e os gregos, pela nossa dimensão, não temos aqui representatividade em termos do PIB da zona euro, por isso, relativamente a estes dois, provavelmente poderão, o trabalho que eles têm que fazer provavelmente é mais complexo, daí também, por outro lado, pela dimensão da sua economia, tem outra força negocial na Comissão Europeia. Provavelmente será aí que nos próximos meses poderá estar também algum do conflito ou conseguir aqui, de alguma forma, um conjunto de equilíbrios que permita começar a relançar a economia, não penalizando tanto a sua dívida. Aqui o BCE também já veio dar uma ajuda. Quando o BCE, aqui salvo erro, na semana passada ou há 2 semanas, veio dizer que estaria disponível também para comprar dívida que não tivesse uma notação de risco muito aceitável, mas fosse transacionável, provavelmente seria aceitável, de alguma forma também retirou aqui alguma da pressão às dívidas soberanas de países como Portugal, Grécia, Espanha e Itália. Está a reconhecer, o BCE de uma certa forma está a reconhecer que estas economias, pelo aumento do endividamento e pela desaceleração económica, ou travagem económica, vão sofrer cortes nos ratings também. Portanto, exatamente, já vai dar aqui alguma ajuda e ultrapassar também alguma da inação, provavelmente, por parte dos respectivos governantes, mas inação no sentido de que isto demora, há sempre um conjunto de equilíbrios que têm que ser, há muitos diálogos que têm que ser efetuados e há aqui, claro, obviamente, como já vimos, um conjunto de contrapartidas que têm que ser discutidas. João, falavas há pouco da reabertura das economias, várias economias europeias, incluindo a portuguesa, estão a ser reabertas de forma gradual. E quão importante é isto como teste? Como é que isto vai influenciar, por exemplo, a formação das projeções económicas? Porque temos visto números muito variados sobre o resto do ano, sobre o segundo trimestre, sobre o terceiro trimestre, sobre o quarto, sobre o ano todo, sobre a recuperação, que forma vai ser em V, L, Y, várias letras. Qual é a importância desta fase, deste mês, do próximo mês, para vermos melhor o futuro económico? Será crucial ver a forma como se vai desenrolar este relançamento. Se olharmos para 1 ou 2 exemplos do que houve um desconfinamento ou um relançar e depois, imediatamente a seguir, o resultado não foi tão positivo e houve uma necessidade de confinar novamente essas sociedades, por exemplo, relativamente ao Japão ou relativamente a Singapura, a Europa ou certas economias da Europa não se podem dar a esse luxo. Isto tem que ser feito de uma forma cautelosa, muito gradual e ir medido constantemente, dia a dia, esta evolução. Há aqui algumas economias da zona euro que não suportavam um novo confinamento. Porquê? Isto tem um impacto direto relativamente ao crescimento económico, portanto, provavelmente poderá ser recompensador ou ser mais inteligente estar a fazer de uma forma fina, ir gradualmente ir abrindo de setor a setor, ir gerindo de acordo com a evolução também das expectativas de uma terapêutica que possa ser lançada, embora saibamos que algo que venha a surgir não demorará no espaço de 6 a 12 meses. Daí, tendo então em atenção o enfoque que muitas economias não aguentariam uma nova estagnação ou uma nova paragem,
Portanto, isto tem que ser de alguma forma gradual e ir libertando e relançando determinados setores, sobretudo as que estão mais dependentes do crescimento interno. João, e em relação à época de resultados, que tem sido a todos os níveis completamente atípica, não é? Já não se sabe muito bem onde é que nos podemos agarrar para ter alguma noção, porque de um momento para o outro o outlook já deixa de existir, que as empresas pura e simplesmente já não arriscam. Os bons resultados, afinal, não são assim tão bons, porque os investidores estão um pouco de pé atrás, e os maus resultados também não são assim tão maus, sendo que existe aqui alguma uniformidade nas empresas que têm tido alguns ganhos, nomeadamente aquela dos serviços ligados às novas tecnologias, como por exemplo a Microsoft, com a sua cloud, claramente que foi um dos ganhadores. Mas quais é que têm sido os destaques e o que é que se pode esperar desta e da próxima época de resultados, que isto está tão incerto que não há grandes previsões? É verdade. O grau de incerteza é tão elevado que a maior parte dos investidores, ou a maior parte do racional de investimento, neste momento, vai seguindo algumas variáveis. Uma delas será onde é que se verificou o pico da severidade ou o ponto máximo do impacto da severidade desta pandemia e a forma agora como é feita esta reabertura. Depois vamos começar, provavelmente depois do verão, tentar ver quando é que aparece a segunda ou uma terceira onda e tentar mitigar novamente esse impacto à medida que gradualmente vamos abrindo as economias. É interessante ver na parte micro a quantidade de empresas, sobretudo as norte-americanas, que deixaram de dar expectativas ou perspectivas para o corrente ano e depois, um pouco em linha com o que o André qualificou muito bem, grande parte, e tu também referiste, grande parte das tecnológicas, sobretudo na parte dos serviços de tecnologia, provavelmente esses aí poderão ter de alguma forma ter um desempenho mais construtivo ou mais benigno. Provavelmente ou pontualmente os resultados não cresceram de uma forma tão proporcional como houve nas receitas, mas porque também houve aqui a necessidade de fazer alguns ajustes, como por exemplo, relativamente aos seus colaboradores, o grau de proteção que é necessário, houve um investimento que houve e despesa que houve necessidade, que foi comer também parte deste crescimento ou da margem de receita, deste crescimento das receitas. Mas porém, provavelmente, as novas utilities poderão ser então as novas tecnologias que já foram aqui referidas, dentro daquilo também que é as áreas de mercado mais tradicionais, provavelmente aí poderemos ver gradualmente também alguma recuperação. Provavelmente o setor os setores relacionados com o petróleo, de alguma forma, provavelmente também vão ver aqui um conjunto de recuperações. Agora, na parte do que são as viagens e o lazer, aí provavelmente haverá mais dificuldade, o grau de incerteza será muito maior e será mais difícil conseguir prescrutar. Vamos entrar cada vez mais, até o final deste mês de maio, vamos ter as empresas do Eurostock 600, portanto, relativamente à Europa. O grau de incerteza relativamente à evolução dos resultados não é tão elevado porque ainda se reflete ao primeiro trimestre, mas provavelmente, novamente, sob as perspectivas quanto ao segundo trimestre e terceiro, provavelmente será como nas empresas norte-americanas, haverão muitas que terão dificuldade em apontar no sentido, exceto provavelmente algumas das tecnológicas. Sim, acho que, na minha opinião, estes resultados do segundo trimestre vão ser fascinantes, realmente, nessa altura é que vamos estar a ver muito da realidade. No entanto, se olharmos para este conjunto de fatores que temos estado a falar, desde o apoio dos bancos centrais e dos governos, principalmente dos Estados Unidos, até a reabertura gradual das economias, baseada no atenuar do crescimento do número de infectados e de mortos em vários países. Isto tudo, e uma época de resultados que é um bocadinho atípica, como dizia o Marco, quando não se sabe, nós nem sabemos bem avaliar o que é que está a passar. Isto tudo tem levado, pelo que nos parece, tem levado na prática a uma subida nas bolsas, por exemplo. O S&P 500 subiu mais do que nunca no mês de abril. Tudo bem, seja em recuperação face a um março terrível, mas ainda assim
numa época de pandemia, de estados de emergência, estamos a ver um dos principais índices do mundo a bater recordes em termos de aceleração. Temos feito essa pergunta aqui, quase todos os convidados têm nas últimas semanas. Isto vai continuar durante o mês de maio, por exemplo, ou maio, junho, ou há a possibilidade, qual seria a possibilidade de haver um novo retrocesso, de voltarmos a mínimos que já vimos este ano? Essa pergunta também é das mais eleitas pelos nossos investidores. Os nossos clientes também vão colocando esse tipo de questões e é interessante ter verificado que grande parte desta evolução, durante o mês de abril deverá ter sido um dos melhores desempenhos mensais que deve ter ocorrido, por exemplo, no S&P nos últimos 20, 30 anos. Grande parte desta evolução, como vocês também já indicaram, como tu e o André já indicaram, estão relacionados também com a parte das tecnologias. Depois, um dos fatores em termos macro também tem a ver com a grande liquidez existente no mercado. E voltamos aqui um pouco no princípio da nossa conversa. O grande conjunto de estímulos, quer por parte dos bancos centrais, quer por parte dos governos, em enunciarem aqui um conjunto de medidas, permitiu também que os investidores ajustassem as suas expectativas de forma a que o quadro de investimento comportasse uma recuperação de médio e longo prazo mais benigna. Portanto, ver como um efeito passageiro, aqui como a humanidade conseguir aqui uma terapêutica para resolver esta situação, portanto, isto aqui será um fenómeno transitório. Então, toda esta liquidez provavelmente também promove aqui uma mitigação da volatilidade. Aqui só para recordar que a volatilidade do S&P chegou a atingir mais de 85%, a média do ano passado estivemos à volta dos 15%, 16%, neste momento hoje deveremos andar à volta dos 35%, ontem deveremos ter terminado nos 40%, é interessante verificar que a volatilidade ainda continua muito acima daquilo que é a média do ano passado e metade daquilo que atingimos no ponto mais severo de março. O que é que contribuiu mais para esta evolução? Foram os resultados das empresas? Não. Sobretudo tem a ver com as expectativas, pelo resultado micro, algumas das empresas, sobretudo algumas tecnológicas, setor de retalho, de distribuição alimentar, algumas utilities que também performaram bem, utilities sobretudo no setor da eletricidade, principalmente aqui na componente do consumo doméstico, e toda esta liquidez que existe, todo o conjunto de recursos na base, que existem, João, exatamente, permitiram mitigar a volatilidade. João, ainda bem que falas na questão da liquidez, porque vai ser uma das componentes da minha pergunta. Os Estados Unidos, neste momento, aliás, foi anunciado ontem, que esperam ir buscar mais 3 bilhões ao mercado e a dívida pública deverá atingir os 120% no final do ano, meio do ano passado, meio do ano do próximo ano, com mais 2 bilhões de déficit. Já começa a entrar num campo mais perigoso, 120% do rácio versus PIB. Esses estímulos, essa liquidez brutal que a Fed tem injetado, poderá começar a ser encarado como um risco, nomeadamente não só para a economia norte-americana, mas também para o dólar. Esta é uma componente da pergunta. Portanto, o dólar poderá ser um fator de risco no médio e longo prazo, não digo a curto prazo. Depois, as declarações do Warren Buffett, que aliás foram bastante importantes ontem no mercado, no sentimento de mercado, que ele não foi tão bullish como é tradicional. Ele, em vez de dizer que aposta claramente na economia americana, apenas disse que sabia que a economia iria ultrapassar esta crise, mas não foi tão incisivo e os investidores notaram isso. Daí que se tivessem retraído, inclusive a Berkshire Hathaway desinvestiu no primeiro trimestre. Ele falou a questão das linhas aéreas, que mudou claramente os fundamentos, mas que outros, para além das linhas aéreas, poderão estar em risco em termos de setores. Quais é que são os setores e os ativos que vês aqui que poderão estar em risco nos próximos meses? Provavelmente os que poderão estar mais em risco é algum setor exportador mais de serviços,
em termos daquilo, de alguns negócios também mais tradicionais que envolvam pontos físicos, selling points, pontos de venda físicos ou também de distribuição, que não sejam de produtos essenciais, provavelmente de alguma forma poderão apresentar mais algum risco, porque tenderão a ter uma curva de recuperação ou de reabertura, a reagir melhor à reabertura da economia, que vai ser lenta e progressiva. Provavelmente nesse ponto terão aqui mais alguma incerteza. Detalhistas, por exemplo, já ouvimos falar ontem de uma eventual falência da J. Crew, que é uma detalhista de pronto a vestir muito grande nos Estados Unidos, esse tipo de coisas, é isso? Exatamente. Aqui cada vez mais, e pegando outra vez na dimensão da tecnologia, toda a parte de distribuição dentro no e-commerce, todo este ecossistema também está a haver aqui alguma aceleração em termos de investimento. O tipo de oferta também provavelmente vai se readaptar. Por exemplo, deste um bom exemplo, o facto de uma pessoa se dirigir a uma loja e vestir um fato, provavelmente... Acabou. Exatamente. Esse ponto terá que ser modificado, porque aquele pedaço de mercadoria provavelmente depois terá que sofrer um conjunto de adaptações ou modificações pela sanitização. Grande parte, também já vínhamos observando que nos últimos 2, 3 anos, dentro daquilo que é a evolução do comércio eletrónico, também dentro do que é o pronto a vestir, tem sofrido aqui uma grande alteração. As pessoas já quase vão à loja para experimentar o fato e depois fazem, por exemplo, e depois já fazem a encomenda por via online, porque há aqui um diferencial de preço em que as pessoas vão arbitrando. É mais cómodo também. Exatamente. Portanto, esta dimensão vai evoluindo ou vai acelerar nos próximos tempos e aquilo que é o selling point mais físico provavelmente vai sendo diferente. Também a forma como estamos a reunir-nos hoje. Provavelmente, se calhar, estávamos habituados mais a um estúdio e desta forma já fazemos mais com outro formato e com a mesma eficácia. Há aqui um conjunto de adaptações que provavelmente esta pandemia também vai trazer, vai haver aqui uma reformulação e há aqui um conjunto também de formas de interação social tradicional que vão sofrer aqui algumas adaptações, e as empresas, por força também desta alteração dos hábitos de consumo das sociedades, terão que ser adaptadas, vão ser modificadas, mas estas tendências já existem, já estão marcadas. Uma aceleração. Exatamente, assim como, por exemplo, relativamente àquilo que é a venda dos automóveis, se olharmos para o que aconteceu com os dealers automóveis de carros, é quase uma tragédia nos Estados Unidos. Cada vez mais as empresas vendem, as grandes construtoras vendem diretamente às empresas e aos particulares, que o carro vem sendo entregue à porta. Os próprios bancos também já o fazem, já quase entregam estas soluções. Isto é só um exemplo. Portanto, nesta dimensão, cada vez mais vamos ter aqui... Só uma resposta rápida em relação àquilo da Fed e da injeção de liquidez do dólar. Cada vez mais... A Fed deixou perfeitamente claro que cada vez que houver uma necessidade por parte, cada vez que vir o mercado financeiro acrescentar volatilidade, irá emitir sem grandes restrições. A restrição provavelmente será o resto do mundo. Se o resto do mundo continua confortável em ter reservas dentro do seu país ou através dos seus bancos centrais de 30% ou 40% em dólares, provavelmente aí essa apetência, vamos ver, a ser ajustada mais para a frente. Quando o mundo começar a encontrar um equilíbrio e as economias começarem a ter aqui já uma estabilidade em termos de crescimento económico, quando os preços começarem a saírem da parte da deflação ou desinflação, provavelmente a apetência pelo dólar pode ser diferente. Mas aqui também vai pesar o grau de endividamento com que cada economia vai sair do atual contexto. Provavelmente aquelas mais fustigadas pela pandemia vão ter que empregar ou utilizar mais recursos financeiros, como referi há bocado, provavelmente vão estar mais endividadas, vão ter que ter mais crescimento económico e provavelmente aquela questão das tarifas
que já vínhamos vivendo antes desta pandemia e que também criaram um terreno perigoso depois para esta pandemia se instalar, em termos daquilo que é a dinâmica do crescimento económico, que preparou um terreno mau. Provavelmente isto também vai ter que ser repensado, se calhar já não faz sentido estar a falar em guerras comerciais ou de tarifas, quando há necessidade dos países terem graus de crescimento superior para os graus de endividamento com que vão estar. Aí os bancos centrais provavelmente entrarão numa outra fase, que é começar a reduzir a liquidez, começar a desalavancar os seus balanços, e provavelmente aí a Fed novamente pode ser mais eficaz. Eles são muito rápidos a responder com recursos financeiros e a disponibilizá-los para segurar as empresas, as famílias, os Estados, mas também rapidamente também sabem pôr um pé no travão e começar a reduzir e drenar essa liquidez do mercado, com contrapartida da redução também desses graus de endividamento. Não me preocupa tanto o endividamento de uma grande economia como os Estados Unidos, assim como, por exemplo, acontece com o Japão, que há décadas que tem um endividamento público superior ao seu PIB. O respectivo Banco Central tem um balanço que é mais do que 100% o PIB de um ano, e algumas economias também, como por exemplo a Suíça, estão nesse ponto. Não me admiraria que se esta pandemia pudesse durar mais do que 6 meses ou um ano, provavelmente também teríamos aqui algumas economias mais alavancadas e com este tipo de registros, como acontece atualmente relativamente ao Japão ou relativamente à economia suíça. João, muito obrigado pela presença neste programa e pelas respostas muito completas. Até uma próxima oportunidade. Continuação de boa tarde. Uma boa tarde para todos. Obrigado, João. Vamos fazer agora um breve intervalo no programa e voltamos dentro de momentos. Fique connosco. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Passamos agora, como habitualmente, para o Espaço Empresas e temos connosco no nosso estúdio virtual Paulo Curto, gestor do setor energético com larga experiência internacional em empresas de petróleo e gás. Boa tarde, Paulo, e bem-vindo ao programa. Obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, eu agradeço o meu convite. Paulo, vivemos nas últimas semanas alguns momentos, como é que é de chamar, inéditos no mercado do petróleo, com quedas dos preços até um nível negativo no WTI. Queria-te perguntar como é que viste este conjunto de fatores, se era esperado, inesperado, este drama, e o que é que poderá acontecer agora? Bem, claramente descidas deste monte foram claramente inesperadas, não havia indústria que conseguisse ver para o futuro uma queda tão grande. De facto, houve dois, penso que isto é mais senso comum e já conhecido, houve dois grandes eventos que tornaram isto. Um, obviamente, a guerra do OPEC+, entre a Rússia e a Arábia Saudita, em que na escalada de produção deram uma oferta, foram no fundo conquistando market share, ou lutando por ele, e isso, exatamente nesse momento, há uma quebra de consumo enorme devido à questão do Covid. Portanto, isto trouxe este Black Swan quase para o mercado, de o que é que pode acontecer, e ninguém estava à espera de uma coisa tão grande. No entanto, também dar por um lado mais positivo e mais otimista, a indústria petrolífera já tem há muitos anos de operação e está habituadíssima a ciclos. Portanto, não são empresas que estejam habituadas a um mercado sempre muito estável. Toda a operação e toda a estratégia das empresas petrolíferas utilizam estes ciclos e nós estamos à espera sempre destas variações. No entanto, claramente eu penso, e penso que podemos à frente falar um pouco mais disto, eu acho que este ciclo é um pouco mais exigente e tem aqui algumas características diferentes dos anteriores, que eram puramente uma questão de oferta e procura mais circunstancial e sem outros drivers geoestratégicos que este está a trazer e que eu penso que são muito relevantes. Esta questão da indústria estar preparada é muito importante, porque é uma indústria extremamente eficiente, não é? Pode-se pensar que
é muito grande, mas é extremamente eficiente. Mas nós temos falado da questão do mercado, dos preços, mas como é que isto está a afetar a própria indústria, e nomeadamente em todos os seus setores, seja refinação, produção, exploração, os serviços também? Isto claramente foi uma disrupção. Sim, há uma disrupção circunstancial que é promovida por esta oferta de petróleo que está bastante acima da procura. Portanto, esta é uma disrupção que se sente imenso na parte operacional e na parte logística. Está a afetar muito do lado logístico, e nós penso que a gente viu aqueles mapas dos petroleiros parados aí pelo mundo, é muito, muito visual e é real. Já tive algumas pessoas a perguntar, mas isto é mesmo assim? Há petroleiros neste momento stranded, portanto, parados pelo mundo à espera de onde vão desembarcar. E, portanto, isto causa enormes problemas. Um dos efeitos financeiros que se viu, exatamente por esta falta de transição entre mercados de petróleo, foi esta queda abrupta do WTI. O WTI é um índice de um mercado mais fechado do que o Brent. Okay? E eu penso que isto é uma coisa muito interessante que aconteceu, este desfazamento entre o índice do Brent e o índice do WTI. O WTI, para quem não sabe, basicamente é um índice que olha para o mix de Sweet Light Crude de Texas, aquilo que significa West Texas Intermediate, e, portanto, resolve só em relação ao crude que está ali nos Estados Unidos, e a capacidade de fluxo desse crude não é igual ao Brent, que tem uma logística muito mais capilar. E, portanto, o Brent não ter caído na mesma posição da WTI, para mim é uma situação muito interessante, do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista de... Expõe essa diferença, não é? Expõe o facto do WTI, por exemplo, ser armazenado em terra, que tem limitações. Exatamente. Portanto, há aqui uma questão que não é só puramente financeira, mas é estritamente física. Não é possível fisicamente transacionar o petróleo e ter a capilaridade como o Brent teve. Portanto, isto eu acho que do lado dos americanos isto é um alerta. Um alerta muito interessante. A maior parte da produção, falando ainda das disrupções da tecnologia, estou a falar da parte nós chamamos de produção petrolífera, já podemos ir à parte de midstream. A indústria petrolífera tem o upstream, o midstream e o downstream. Não é? O upstream é a produção, o midstream a logística e o downstream a refinação e petroquímica. Portanto, no upstream, o que se nota primeiro, obviamente, é, primeiro como ponto, eu diria quase total paragem, não é total, mas quase total paragem de tudo o que é drilling, tudo o que é perfuração. Portanto, quando já se está a produzir tanto petróleo e quando se prevê que isto vai demorar algum tempo, tudo o que é perfuração está bastante on hold. Eu estava no Bahrein, antes de vir para aqui, havia uma campanha que estava já planificada e eu diria tudo contratado e acabou por ficar tudo on hold, porque não faz sentido. Neste momento há um on hold financeiro e há um on hold logístico, porque muitas vezes nem é possível levar as pessoas para o sítio. Esta paragem de migração de pessoas tem um efeito enorme, dos recursos humanos tem um efeito enorme na operacionalidade da... Claro, são empresas globais, não é? A tua própria experiência mostra, quase ninguém fica no mesmo sítio muito tempo. As pessoas rodam muito e é preciso ver que a indústria petrolífera, e para quem conhece um bocado a área, muitas vezes até ela própria tem os meios de transporte das pessoas, ao contrário, os custos às vezes são tão elevados que compensa pegar em helicópteros, aviões e levar, e neste momento isso não é possível. Tem próprias empresas de aviação, por exemplo a Sonangol, eu sei que tem a Sonair, por exemplo, em Angola. Todas elas têm, quer dizer, nem sempre são as empresas que têm, paralelo, sim. Mas todas elas têm pelo menos autonomia de levar recursos humanos, e neste momento isso por causa do Covid é complicadíssimo. A Arábia Saudita, por exemplo, está em total lockdown, como digo, eu estava no Bahrein e ia 2 vezes por semana à Arábia Saudita, impossível. Portanto, basicamente deixou de haver acessos expatriados que não estivessem lá residentes. A maior parte dos residentes ainda em tempo saíram e, portanto, isto vem provocar uma paragem muito grande na perfuração. Do ponto de vista da produção, as coisas estão a continuar, mas sei de vários casos em que se tenta reduzir, obviamente, a produção e a não paragem tem, também para alertar um pouco as pessoas que não são técnicas no tema, parar um poço de petróleo também tem implicações técnicas muito complicadas e custos muito elevados no reinício. E, portanto, muitas vezes, mesmo não estando a ganhar dinheiro ou estando a perder algum dinheiro, é preferível mantê-lo a funcionar. O problema é quando depois já não tem sítio para se colocar. Não é? E aí vamos ao sítio pior disso, que é de facto aquele do shale, do fracking que nós devemos falar, a zona de Permian, essencialmente, Midland, em que a paragem é completa. Há muitos poços a parar. A última contagem que eu vi, há uma contagem, há um indicador
muito interessante para quem quer seguir estas coisas, que antecipa um bocadinho estas coisas, que é o Rig Count da Baker Hughes. Baker Hughes é um indicador que diz quantas plataformas de perfuração estão no mundo em por sítio. E normalmente isso é um bom indicador de se está a investir, se não se está a investir. E o Rig Count, eu apontei aqui porque ia falar com vocês, de 24 de abril para 1 de maio, na zona, nos Estados Unidos, 57 plataformas. Eram 408 e baixaram 57, um pouco mais de 15 dias. Já para ter uma noção, globalmente, estamos a falar de uma descida de 915 e perdemos 144. Portanto, é dramático. uma A refinação, estou aí para o mainstream e para a refinações também, nós já vimos em Portugal, por exemplo, a Galp já parou as refinarias durante períodos específicos, não vale a pena refinar se não há procura, não é? Exatamente. E o caso da refinação, claro, está sempre muito ligado, por exemplo, aos combustíveis líquidos, não é? Claro que depois há uma cadeia de valor muito menor, mas os combustíveis líquidos, claro, nós temos em casa, está, toda a parte da mobilidade está muito mais reduzida neste momento e, portanto, o consumo de combustíveis líquidos está muito mais baixo. As refinadoras não podem continuar a refinar sem terem. Toda a indústria é muito. O Marco falou na questão da eficiência. Toda a indústria está muito desenhada quase para um just-in-time. E, portanto, o pior que pode acontecer a um just-in-time é haver, de repente, uma cisão enorme destas na oferta e na procura, porque baralha toda a logística. E, portanto, obviamente, as refinadoras estão tudo o que é refinarias, petroquímica, que também está com um grande impacto. Paulo, esse impacto nessas cadeias todas, muitas vezes até porque houve muita integração vertical nas petrolíferas nos últimos anos, não é? Portanto, são empresas muito grandes serem afetadas por isto, já estão a reagir, já vimos cortes de investimento, CAPEX, OPEX também, porque equipas param, já vimos isto antes, já vimos isto em 2014, por exemplo, mas como estavas a dizer, já estávamos a falar um bocadinho antes de gravar mesmo, esta mudança pode ser estrutural, porque mesmo a procura subindo, vai ser gradual e provavelmente vai ser diferente do que era há 3 meses, não é? Não vamos voltar ao mesmo ponto. Será que estes cortes, será que estas medidas de contenção poderão se tornar permanentes para a indústria? Não há nenhuma indústria eficiente que não aprenda com os ciclos. E a indústria aprendeu em 2014, como já tinha aprendido, e vai se adaptando. Logicamente, uma coisa que acontece diretamente é um esmagamento da estrutura de custos, por exemplo, em tudo o que é o setor de serviços para a área petrolífera. E, portanto, vai-se afinando, vai-se queimando as gorduras, vamos chamando assim, isso é um lado. Há uma tendência forte, embora eu diria que não se agarrou totalmente, mas na digitalização, e, portanto, isso também a ideia principal é cortar custos nessa faceta. No entanto, eu vejo algumas alterações, é uma opinião, não é um facto, mas em relação a esta crise face às anteriores. Primeiro, há uma componente geoestratégica muito grande. Aqui, ou seja, o mercado per si, e vamos tirar a mesma questão do Covid aqui, mas o mercado per si teria um andamento normal, e de repente, neste acordo entre a OPEC eu estou a dizer a OPEC, é a OPEP em Portugal, e a Rússia, de facto, trouxe, não é uma lógica de mercado pura que estamos aqui a falar, estamos a falar de uma luta de poder, e eu diria que não sei se é uma luta entre a Arábia Saudita ou a Rússia, ou se parece uma luta, mas quem está a sofrer fortemente com isto são os Estados Unidos. E, portanto, há aqui uma componente que não é puramente de mercado, de oferta e procura, mas que vem de trazer uma alteração geoestratégica sensível. Por outro lado, nós quando olhamos para a elasticidade da produção, em 2014 nós vínhamos de uma situação em que, de facto, a indústria petrolífera, porque tinha preços muito elevados e sempre se tem margens muito elevadas, a procura é pela eficácia, não é pela eficiência. Sim. Nós tentamos ter a certeza que, por exemplo, quando o petróleo estava a $100, queria-se era produzir petróleo. Se eu tivesse que fazer um piping de ouro, foi lá ter e ia buscar o piping de ouro. Não é? Então, obviamente, arranjar um superlativo, mas para dar uma ideia. Quando o preço cai, traz mais racionalidade. Eu, neste momento, embora eu acho que haja algumas coisas que podem melhorar, a racionalidade que se pode imprimir à estrutura de custos já não é igual à que havia antes. E, portanto, nós estamos a falar
de uma baixa de petróleo para $20, para $15 de forma estável, vamos imaginar que isto era, não me parece que seja possível, por muito que se esmague fornecedores, por muito que se digitalize, se vai cortar custos nesta ordem. É impossível, porque só os CAPEX elevados, que já foram investidos, têm que ser remunerados. Eu vi há uns tempos uma estatística, basicamente as super majors, Chevron, Exxon, BPs, o break-even para CAPEX e dividendos anda à volta dos $50 e $60. Pois, varia por região, mas é por aí, não é? Portanto, isto tem que ter uma estrutura. Portanto, este é um dos sinais de ameaça que eu vejo, e a indústria com certeza arranjará soluções para isso, mas há aqui um desafio muito maior a como olhar para a estrutura de custos e, essencialmente, esta estrutura de custos está muito, muito alavancada também, não só na produção, mas exatamente onde se aposta, no drilling da exploração e nos contratos de onde é que vamos explorar a seguir. Não é? Paulo, e em que é que fica a questão da transição energética que muito se falava antes desta situação, inclusive com a Arábia Saudita, por exemplo, a apostar bastante na questão solar, mas muitas empresas do setor a dizer que queriam realmente tornar-se bastante mais verdes. Isto irá permitir uma maior adaptação de outras práticas ou irá, por outro lado, restringir a adoção dessas práticas porque têm mais custos? É uma ótima pergunta. A indústria petrolífera, quer as operadoras, quer as indústrias de serviços, estão bastante atentas a toda esta situação e, ao contrário do que muita gente pensa, não são propriamente empresas que sempre estejam a travar esse processo. Em alguns casos até bastante benéficos. Numa situação em que o petróleo está muito baixo, eu diria que, do ponto de vista do mercado, provavelmente não é a situação ideal, porque entramos basicamente com uma competição ainda maior do petróleo face às renováveis. Não é? Quando o petróleo é caro, faz muito mais sentido olhar-se para as renováveis, porque elas, em geral, são mais caras para a produção de eletricidade. No entanto, eu queria abordar isto de duas formas. Uma, quando estamos a falar de transição energética, nós pensamos sempre muito em eletricidade. Ou seja, na eletrificação. A energia nem toda a energia pode ser transformada pela eletricidade. Um exemplo que eu vou dar, o caso dos aviões. Quando digo não pode ser, não estou a dizer que haja tecnologicamente uma forma, algum dia há de se arranjar uma solução para isso. Não me parece que estamos a falar de uma coisa nem de curto, nem de médio prazo. Portanto, ainda durante muitos anos, eu não acredito que a parte da mobilidade, e eu penso que a mobilidade andará à volta talvez dos 15% do consumo. Aliás, acho que foi um dos dados interessantes esta questão do Covid, como baixou muito a mobilidade, viu-se na prática que houve uma quebra muito direta dos combustíveis líquidos. Portanto, vai demorar muito tempo até que todos os carros sejam elétricos. Nós podemos, se calhar, avançar muito na Europa, talvez eventualmente China, eventualmente Estados Unidos, temos África, temos Índia. Não vai ser tão rápido fazer isso assim. E não estou a dizer que não vai acontecer, estou a dizer que não vai ser tão rápido. Estamos a falar de 5 anos, isso não acredito. Portanto, ainda vai haver bastante margem para essa parte do petróleo. E depois há uma parte que é a da eletrificação. A da eletrificação, hoje em dia, eu diria que não há, na minha perspectiva, grande alternativa a uma energia de transição entre o renovável, que eu acho que é uma ótima ideia e eu acho que vamos chegar lá, para ter menores emissões de carbono, mas não há nenhuma energia que substitua o gás natural. Esta é a minha opinião. O gás natural permite-nos ter uma coisa que as energias renováveis não dão, que é a capacidade e a potência sempre disponível. E, portanto, o mix entre o gás natural e os renováveis, na minha perspectiva, é o futuro dentro dessa área. Ainda temos muitas centrais de carvão, há as matadoras centrais nucleares, portanto vai ter que haver aqui uma transição de energia e eu penso que o gás natural vai continuar a ter um papel e eventualmente intensificar ainda mais esse papel na área da eletrificação. O gás natural é um recurso que pode vir ou de exploração pura de gás natural, temos o caso de Moçambique, ou do que nós chamamos gás associado, ou seja, byproduct, sim. É gás que é produzido quando nós produzimos petróleo. Quando se faz um furo de petróleo, tipicamente obtém-se 3 coisas: gás, crudo e água salgada. São as 3 coisas que normalmente os campos de petróleo dão. A água salgada é para injetar, ou para não tem um uso como valorizável, vamos chamar assim, não sei manter a pressão dos reservatórios. Mas o gás, que antigamente era totalmente desperdiçado, o gás associado não era usado. Era queimado. E, exatamente, como era queimado. E uma das grandes questões foi exatamente, não só a parte económica, mas a parte ambiental, começou-se a fazer investimentos. No caso de Angola, por exemplo, tem o Angola LNG, em que se teve que fazer todo o piping
portanto, submarino, e isto é um investimento brutal, colossal, para ganhar todo o gás para poder fazer e a seguir usá-lo em energia. Portanto, eu penso que isso vai continuar a existir e vai ser um produto sempre, ou pelo menos durante muito tempo ainda, até porque as reservas de gás natural são muito maiores que o petróleo ainda, durante muito tempo. Portanto, voltando à transição energética, esta crise indireta, eu acho que vai, onde a maior diferença pode se impactar na parte da transição, não é do lado da oferta, mas do lado da procura. Eu acho que o facto de nós estarmos em casa, o facto de termos visto outras formas de estar na vida, pode ir criar hábitos diferentes que vão impactar a mobilidade, vão impactar outro tipo de consumos energéticos e esses vão impactar depois a energia. Eu não acho que a indústria petrolífera por si só vai alterar a transição energética por causa deste caso específico. Okay? Há uma outra componente que eu gostaria de deixar para reflexão, e de facto sempre que se fala de petróleo, depois fala muito da parte energética, da transição energética. Eu no futuro, e estou a falar como civilização, eu não vejo que o petróleo seja, o grande valor que tenha seja na parte energética. Nós de uma forma ou de outra vamos arranjar, provavelmente o gás, sim de outra forma, renováveis e redes inteligentes, o armazenamento. Isso, nós devemos arranjar uma solução para que podemos ter energia, e vamos continuar a precisar de energia, e provavelmente mais, sem ser o crudo. Agora, eu não estou a ver forma viável, não vejo nenhuma, eu sigo, tenho alguma cuidado de pensar, e não vejo nenhuma alternativa face ao crudo para plásticos, fertilizantes, toda a parte petroquímica. E a parte de materiais e petroquímica, a nossa civilização, tal como ela é, não consegue viver sem ela. Pois. Isso fundamental. É fundamental. E se podemos dizer que é possível produzir plásticos sem crudo, não é plásticos que nos permita nós termos as coisas ao preço que temos. E não é escalável, não temos o crudo, em termos de imagem, eu acho que é uma imagem talvez algo poética, mas eu acho que é interessante. Nós acumulamos bilhões de anos de matéria orgânica e estamos a gastá-la em 100 anos. Nós estamos a ir buscar a energia de bilhões de anos que foram armazenadas e as nossas gerações, vamos dizer assim, temos o privilégio de estar a usar esta energia armazenada em tão pouco tempo. Isso permitiu-nos ter saltos qualitativos de qualidade de vida como nunca houve em nenhuma geração humana. E isso tem um custo. E massificação, como estavas a dizer, sim. Exatamente. Sim. Paulo, fascinante. Muito obrigado pelo este inside view da indústria petrolífera. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vamos contar com vocês. Marco, vamos finalizar o programa com a palavra da semana, como de costume. Sim, hoje vamos falar numa distinção que é importante, nomeadamente em termos de regulador e em termos de operadores de mercado e outros que não têm uma regulação ou uma centralização de negócios. Isto é, por exemplo, a CMVM é um regulador, regula, supervisiona o mercado que a Bolsa ou a Euronext operacionaliza, ou seja, os investidores enviam as ordens que são transacionados na Euronext e a CMVM supervisiona isso. Portanto, são os chamados mercados regulados. O Forex, que é o maior mercado do mundo, ou seja, que movimenta mais dinheiro, portanto, o mercado cambial, compra e venda de moeda, não é supervisionado nem regulado, não é centralizado. Hoje em dia está muito eficiente porque é tudo automatizado quase, mas não existe um supervisor central para o mercado cambial. Obrigado, Marco, pela palavra da semana, novamente. Agradeço também a preferência dos nossos telespectadores e até a próxima edição, na próxima terça-feira. Muito obrigado.